todos, sejam muito bem-vindos. No vídeo de hoje, vamos falar sobre as relações sociais na educação infantil, o olhar para o coletivo. Você já parou para pensar no impacto que as relações sociais têm no desenvolvimento infantil? Como as crianças aprendem a se comunicar, a resolver conflitos, a construir vínculos e até desenvolver sua identidade? Na educação infantil, a forma como os pequenos interagem não é apenas um detalhe do cotidiano, é um elemento central na sua formação como indivíduos. Hoje, vamos analisar como essas interações acontecem e o que podemos fazer para potencializar esse desenvolvimento. O ser humano é social por natureza. Desde os primeiros anos de vida, a criança busca interações, primeiro com os adultos e depois com outras crianças. Diferente de habilidades acadêmicas, as habilidades sociais não podem ser ensinadas apenas por meio de explicações. Elas precisam ser vivenciadas. O ambiente escolar é um dos primeiros espaços onde a criança experimenta interações fora do núcleo familiar. E isso pode ser desafiador. O que acontece quando uma criança não tem a oportunidade de interação de qualidade? Podemos enfrentar dificuldades em resolver conflitos, expressar emoções, lidar com frustrações e até se sentir pertencente a um grupo. Vamos pensar na seguinte situação. Imagine uma criança que sempre tenta participar das brincadeiras, mas ela nunca consegue se integrar ao grupo. O que isso pode significar? Como podemos intervir para que essa experiência social seja positiva? O professor não é apenas um mediador de conhecimento, mas também um facilitador de interações. Como educadores, precisamos observar como cada criança se comporta socialmente e intervir de forma estratégica. Muitas vezes, um pequeno ajuste no ambiente ou na organização das atividades pode transformar completamente a experiência social de uma criança. Se uma criança evita interações diretas, mas gosta de brincar com blocos de montar, o professor ele pode criar dinâmicas que incentivem a construção coletiva. Qual foi a última vez que você interveio para ajudar uma criança a se conectar melhor com seus colegas? Qual foi o impacto disso? A forma como a criança interage com os outros reflete diretamente no seu desenvolvimento emocional. O vínculo com colegas e professores influencia sua autoestima e sua segurança emocional e até mesmo sua disposição para aprender. Quando uma criança se sente acolhida no grupo, ela desenvolve confiança para se expressar e explorar o mundo ao seu redor. Então, quais são os fatores que influenciam as relações sociais? Temos o temperamento da criança, ou seja, se ela é tímida, expansiva, introspectiva. Temos os estímulos do ambiente, ou seja, as brincadeiras, os desafios em grupo, as atividades direcionadas. E temos o modelo de comportamento dos adultos, que é como os professores lidam com os conflitos e como eles demonstram empatia. Fica aqui então uma pergunta para você refletir. O ambiente da sua sala de aula favorece a interação saudável? O que pode ser ajustado para que as crianças aprendam a lidar melhor umas com as outras? As interações na infância não são apenas coisas de criança. Elas são um alicerce para habilidades essenciais na vida adulta. No próximo bloco, vamos aprofundar o olhar sobre os desafios das interações sociais. Crianças que têm dificuldade em se conectar, os conflitos que surgem naturalmente e como podemos lidar com eles de maneira construtiva. Antes de seguirmos, pense em uma situação que você vivenciou em sala de aula. Houve algum momento em que uma criança precisou de apoio para se integrar ao grupo? O que você fez? O que poderia ter feito diferente? Olá a todos! Nesse bloco, vamos falar sobre os desafios nas relações sociais e estratégias para mediação.
As interações sociais são essenciais para o desenvolvimento infantil, mas nem sempre são fáceis. Conflitos, dificuldades de integração e desafios emocionais fazem parte desse processo. Como identificar sinais de que uma criança está tendo dificuldades para se conectar? Como intervir sem forçar a socialização de maneira artificial? Algumas crianças são mais tímidas ou introspectivas. Outras têm dificuldade em interpretar sinais sociais. Como educadores, precisamos entender que cada criança tem um ritmo. Se uma criança que evita brincadeiras em grupo pode estar sobrecarregada com estímulos ou simplesmente não saber como se inserir na interação. Aqui vão então algumas estratégias que podem ser utilizadas. Você pode criar espaços para a criança se sinta confortável em interagir, usar brincadeiras estruturadas para facilitar a participação gradual e modelar comportamentos sociais através do exemplo e da mediação. Conflitos fazem parte das interações humanas e na infância eles são oportunidades de aprendizado. E as principais causas de conflitos são disputas por brinquedos ou espaços, dificuldades em expressar desejos e frustrações, diferentes formas de brincar e até mesmo de interagir. E você pode usar como estratégias para a mediação, ensinar as crianças a nomear os sentimentos, como eu estou triste porque aconteceu isso, eu gostaria de brincar com tal criança. Você pode propor soluções em conjunto, incentivando a empatia. E você pode também mostrar alternativas e ensinar a esperar a vez de participar. O professor não apenas observa, mas também age ativamente para promover interações saudáveis. Construir relações sociais saudáveis é um processo e exige um olhar atento do educador. Pequenos gestos podem ter um impacto profundo na autoestima e no desenvolvimento das crianças. No próximo bloco, vamos abordar a influência das relações entre adultos e crianças na construção das interações sociais. Que estratégias você já utilizou para ajudar uma criança a se conectar melhor com os colegas? Quais ajustes você poderia fazer para tornar suas intervenções mais eficazes? Olá a todos! Nesse bloco, vamos falar sobre a influência das relações entre adultos e crianças nas interações sociais. A forma como adultos se relacionam com as crianças influencia diretamente a maneira como elas interagem entre si. O ambiente escolar, ele pode ser um espaço que fortalece a segurança emocional e a capacidade de estabelecer vínculos. Como professores e cuidadores, podem ser modelos positivos e como eles podem influenciar o desenvolvimento das habilidades sociais das crianças. As crianças, elas observam e imitam as interações dos adultos ao seu redor. Se um professor trata os alunos com respeito e paciência, eles tendem a replicar esse comportamento nas interações com os colegas. O vínculo entre professor e aluno não se forma apenas pelo contato frequente, mas sim pela qualidade desse contato. Quando a criança sente que o adulto se importa genuinamente com ela, sua segurança emocional se fortalece, o que facilita suas interações sociais. Uma criança que costuma ser mais retraída, ela pode se abrir mais se ela perceber que o professor realmente se interessa pelo que ela gosta e pelo que pensa. Pequenos diálogos diários sobre temas que ela se identifica pode fortalecer esse vínculo. Você consegue identificar crianças na sua turma que ainda não desenvolveram um vínculo forte com você? Como você pode criar oportunidades para se conectar melhor com elas? O tom de voz, a linguagem corporal e as palavras utilizadas pelos professores influenciam diretamente as crianças. Quando o professor utiliza reforço positivo para incentivar boas interações, as crianças aprendem a valorizar a cooperação. Então, vão aqui algumas dicas para promover interações saudáveis. Você pode substituir ordens diretas por perguntas reflexivas. Pode utilizar histórias e dramatizações para ensinar sobre relações interpessoais.
Você pode também criar um ambiente que encoraje a participação e o respeito mútuo. A forma como o professor se comunica não apenas direciona o comportamento das crianças, mas também ensina habilidades socioemocionais essenciais para a vida. O seu tom de voz, suas expressões faciais, uma fala suave e um olhar acolhedor transmitem segurança e receptividade. Já um tom ríspido pode gerar insegurança e até mesmo resistência. Em vez de dizer não briguem, experimente algo como: vamos pensar em uma solução juntos? Mostrar interesse genuíno pelo que a criança diz fortalece então sua autoestima e incentiva sua participação nas interações sociais. Em um momento de conflito entre duas crianças, um professor que apenas diz "pare com isso" perde a chance de ensinar sobre resolução de problemas. Já um professor que pergunta "o que aconteceu? Como podemos resolver isso juntos?" está ajudando as crianças a desenvolverem habilidades fundamentais. A forma como interagimos com as crianças define a base para suas futuras relações. Pequenas mudanças na comunicação e na atitude do professor podem ter um grande impacto no seu desenvolvimento. No próximo bloco, vamos explorar como a participação da família pode fortalecer as relações sociais na educação infantil. Como suas interações diárias com as crianças impactam o ambiente social da sala de aula. Que ajustes podem ser feitos para incentivar ainda mais a cooperação e o respeito entre elas? Olá a todos! Nesse bloco vamos falar sobre interações sociais com as famílias. A família é o primeiro ambiente de socialização da criança e influencia diretamente a forma como ela se relacionará com os outros. Como a comunicação e os vínculos familiares refletem no comportamento da criança na escola? A escola, ela pode fortalecer essa relação, criando uma parceria com as famílias? Certamente, a escola desempenha um papel fundamental ao colaborar com as famílias para fortalecer os vínculos e a comunicação. Quando a escola e a família trabalham juntas, cria-se um ambiente coeso que promove o desenvolvimento social e emocional da criança. A criança traz para a escola o que vive em casa. Uma criança que cresce em um ambiente onde há diálogo e respeito tende a replicar esses comportamentos com os colegas e com os professores. Essa parceria pode ser cultivada por meio de reuniões regulares, eventos escolares que incentivam a participação dos pais e programas que envolvem as famílias nas atividades educacionais. Ao manter um canal de comunicação aberto e positivo, a escola pode ajudar os pais a entenderem melhor as necessidades e os progressos dos seus filhos. Enquanto os educadores ganham insights sobre os contextos familiares que podem influenciar o comportamento e as aprendizagens das crianças. Deste modo, a escola não apenas reforça os valores e as lições aprendidas em casa, mas também promove um sentido de pertencimento e segurança para a criança. Além disso, ao reconhecer e celebrar a diversidade das estruturas familiares e os diferentes modos de comunicação, a escola pode criar um ambiente mais inclusivo, onde todas as crianças se sintam valorizadas e compreendidas. Assim, a colaboração entre escola e família não só fortalece os laços, mas também contribui para o sucesso acadêmico e social dos alunos. Quando há um alinhamento entre esses dois ambientes, a criança se sente mais confiante. E como sua escola tem promovido essa parceria com as famílias? O que pode ser melhorado?